Bom dia. Boa noite. Bom dia e boa noite ao mesmo tempo. Amanda, eu imagino que seja boa noite para você. Sandra também imagino que seja boa noite. Deve ser boa noite para a maioria do pessoal que chegar, né? Só para mim que é bom dia. Tô só esperando o Igor colocar a gente ao vivo no YouTube e a Sandra e a Deb chegarem para eu colocar elas aqui também para a gente bater esse nosso papo sobre, né, esse presente aí do Projeto Mariana para o Dia Internacional da Mulher. Gente, desculpa a solheira gigantesca, mas essa coisa de fuso me destrói às vezes, então eu literalmente perdi a hora e tô aqui com cara inchada de quem acabou de acordar mesmo. Aí estamos entrando. Ó, Estou. Boa noite, Daniel. Bom dia para você. boa noite para você. Né? Eu Muito acho bom. que A gente está aqui para bater um papinho. Muito bom. o projeto traz uma ideia inovadora, né, na forma como trazer mais um suporte aí, mais uma forma de olhar e de cuidado para as questões de gênero. Uai, a Deb não está entrando. Vamos. Deixa eu ir falando com ela aqui. Deixa Uhum. eu, deixa eu enviar o convite de novo, porque parece que deu algum erro. Tá. Tá, acho que agora foi. Agora Não, sim. foi? Uhum. Foi. Uhum. Aí. Agora sim. Então agora você Isso. vai ter que virar, Deb. Você, Você está você. deitada pra gente. Boa noite. Tá ouvindo bem? Boa noite. Bom dia. Né? Deb, para você é noite ou dia? Porque você também não está no Brasil, né? Não, estou em São Paulo, é Ah, noite. está em São Paulo? É noite. Bom, gente, eu acho que a palavra, na verdade, é de vocês. Eu acho que, para mim, enquanto homem, né, é uma grande honra e um grande prazer poder colaborar com ações de e responsabilidade também, né? Já que, enquanto homem, a gente gerou tantos problemas para as mulheres, né? Eu acho que é um mínimo de responsabilidade enquanto a hora que a gente vai tomando consciência das besteiras, né, que foram feitas secularmente dos homens contra as mulheres, né? Eu acho que o mínimo é ter essa responsabilidade de se engajar e de ter ações que busquem reverter esse preconceito de gênero, essa misoginia. E eu acho que a violência doméstica é um dos aspectos mais perversos, né, e que geram mais sofrimento em diversos aspectos, e aí não só para a mulher, mas para toda a família. Então, um dos aspectos mais perversos desse machismo e dessa misoginia, né? Então, é um grande prazer para mim e acho que vejo isso também como uma responsabilidade poder estar colaborando. Então, queria jogar a palavra para vocês, porque é vocês que têm que falar hoje, né? A palavra é de vocês, a visibilidade é de vocês, né? E vocês, graças a Deus, não dependem da minha, eu só estou aqui fazendo o meu papel de colaboração, né? Mas conta então para a gente um pouco. Eu tinha comentado, né? Eu gosto dessa pergunta, né? O que da história de vida e profissional de vocês traz vocês até esse projeto e aí como esse projeto se encaixa, né? Nesse momento de vida e profissional para a gente falar do projeto a partir disso. Sandra, por favor. Obrigada. Daniel, bem interessante a tua fala, né? Porque, assim, quando nós abraçamos uma ideia,
realmente existe uma paixão por trás desse movimento, né? Então, pensando na minha experiência, eu ainda era muito pequena, eu deveria ter acho que 12, 13 anos de idade, e eu estudava em uma escola, e a minha colega de sala de aula morava na casa de um professor, e ela estava sofrendo ali alguns abusos, de um modo geral. Então, ela chegava na escola e me contava, e nós ficávamos ali como crianças pré-adolescentes tentando encontrar respostas e uma melhor saída para aquela situação. Mas isso eu estou falando assim, início da década de 80. O planeta era outro naquele momento, né? Então, assim, a história dessa amiga, a princípio, me marca muito. E aquilo me trouxe uma certa angústia no sentido de pensar no ser humano nesse aspecto de sofrimento de forma específica. Mais tarde, como psicóloga, eu começo a receber na clínica uma quantidade muito grande de pessoas e a minha linha de trabalho é a psicanalítica. E durante as sessões e ao desenvolver o trabalho, a gente acaba encontrando nesse adulto uma criança muito ferida. E essa criança muito ferida, ela está muito envolvida com essa situação de traumas, né? Trauma primário. Então, eu acabei me especializando e o meu doutorado, ele vai para essa temática. Inclusive, eu trabalho desejos e defesas das mulheres que sofreram o trauma do abuso sexual na infância. E com isso, a gente acaba trabalhando a questão aí das consequências, dessa estrutura psíquica a partir dessas agressões, né? E a partir desse trabalho, desse movimento, a gente começou a fazer muita coisa. Então, eu tenho o meu Instagram também pessoal, em que eu desenvolvo esse trabalho com uma quantidade muito grande de mulheres do Brasil e do mundo hoje, né? Várias frentes de trabalho. E aí, junto com mais pessoas, a gente começa a pensar nesse projeto, né? Conhecendo Mariana, para trazer isso da forma para uma quantidade ainda maior de pessoas e de uma forma acessível, porque quando a gente começa a compreender o quanto isso é grave e o quanto isso precisa ser evitado, e o quanto essas pessoas que infelizmente já passaram por isso, elas precisam de acolhimento, então nasce esse desejo de fazer um trabalho cada vez maior, para que haja aí a compreensão e o acolhimento dessas pessoas. Eu acho que é interessante, né? Porque tem aquele jargão de... eu já falo porque eu já recebi esse tipo de questionamento quando eu faço essa ponte, né? Entre a história da pessoa e o tema. Mas eu acho que a nossa história dispara dentro da gente aquilo que a gente quer entender e aquilo que a gente quer evitar que as pessoas sofram. Isso. E acho muito bonita essa tua história eu fico imaginando o quanto a tua presença foi importante e fez muita diferença na vida dessa sua amiga. Mesmo que fossem duas pré-adolescentes ali, tentando lidar com que nenhuma das duas tinha ainda estrutura para lidar. Né? Mas o quanto isso deve ter sido importante para ela. Né? Então, desde cedo você ajudando. Né? Exato. E hoje nós temos contato, né? E ela até lembra de algumas coisas que eu nem lembrava, né? Ela disse assim, você ficava tentando procurar saída para a situação, né? Então hoje nós temos contato e realmente marca, né, a história. E como é importante, né, quando a gente está passando por uma situação de trauma, ter uma mão estendida. O quanto isso muda o como aquele trauma nos marca.
Exato, né? exato. Porque, embora, como você disse, era uma pré-adolescente, mas houve ali alguém que pudesse fazer o mínimo de acolhimento. De falar assim, você não está louca, eu estou aqui te escutando e tudo isso faz muito sentido, né? Isso faz muita diferença, muita diferença. Faz. E você, Deb, conta um pouco pra gente como que você chega no projeto, qual que é a tua história? Bom, eu também sou sobrevivente de abuso, mas foi só na idade adulta, quando eu me formei psicóloga, que eu comecei a ter contato com essa história, né? E não foi por acaso. Então, eu comecei a caminhar para o lado da pesquisa científica e eu fui fazer minha pesquisa de campo numa delegacia especializada. Então, fui fazer escuta e avaliação psicológica de crianças e adolescentes em situação de violência, de vulnerabilidade. E a minha pesquisa se chama A Escuta Psicológica numa Delegacia Especializada, enfim. E por esse caminho, depois eu fui tentar mestrado em alguns outros lugares. Logo veio a pandemia e veio a digitalização. Então, tudo passou a ser né? Então, acabou clínica presencial, o que nós vamos fazer agora? E os projetos? A gente escuta na delegacia, a gente escuta onde, agora que ninguém mais sai de casa. E esse projeto, o Conhecendo Mariana, ele poderia, mas ele não é meu, né? Ele pertence a uma pessoa de extrema sensibilidade e de visão, né, e de generosidade. E essa pessoa prefere manter o anonimato, mas esse projeto, ela tinha desenhado assim há muitos anos, estava engavetado, e foi no ano passado que houve esse encontro entre nós, e ela me disse, vamos botar para frente? Eu, simbora, vamos lá. E então nós estamos aí caminhando para 9 meses de desenvolvimento e fomos agregando, né, parceiros, conteudistas, o pessoal que trabalha, enfim. E é o que está nascendo hoje, que é a plataforma Conhecendo Mariana, no formato online. Ou seja, tudo que a gente desenvolve para as pessoas é para fazer sem sair de casa, não tem mais aquela questão do presencial. Se fecha de novo, se dá lockdown, a gente continua. Então, casou a necessidade de fazer um projeto, né, para esse público, com essa nova necessidade de fazer tudo online. Veio a calhar. Sim, e é legal porque também é uma forma de entrar dentro da casa onde a violência existe, né, sem chamar atenção, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Essa ficha me caiu agora ouvindo vocês. A questão de você precisar ter um espaço de fala, mas você ter que ir até um lugar já é aversivo, né? Porque você vai estar diante de outras pessoas, você vai precisar falar, como é no caso de uma delegacia, né? Ou um grupo de apoio. E não é todo mundo que tem coragem para falar, ou é algo bem devagarinho, que vai acontecendo aos poucos. Então, quando você introduz o online, né? E numa plataforma onde ali você pode escrever, ninguém está te vendo, você faz anonimamente, né? É um exercício para você falar, e quando você fala, você organiza e vai criando coragem, aquilo vai movimentando coisas dentro de você, até que você possa levar isso para o campo físico, né? De procurar uma psicoterapia, embora possa ser online também, mas, enfim, fica menos invasivo, né? O online, eu acredito que seja menos invasivo do que você precisar estar presente num lugar para poder falar. E fazer o seu tempo, né? Devagarinho. Eu sei que tem muito conteúdo, né? Eu tive aí o prazer de ser convidado pelo projeto para fazer um conteúdo que foi muito gratificante, né? Poder estar gravando e tal. E espero que realmente, né, ajude ali as pessoas, as mulheres, né? A lidar com todas as respostas corporais que a vivência de trauma gera, mas acho que, não sei se a gente podia partir para isso, para vocês contarem um pouco do que mais tem lá, né, de que tipo de recurso essas mulheres podem estar encontrando, né, porque
elas podem ter essa fala meio indireta de texto e tal, e o material está ali, está gravado, mas quando o material que está ali valida a experiência, ele acaba funcionando como uma escuta, né? Exatamente. Exatamente. É isso. Sim. Aí tem uma questão muito interessante também, porque esse conteúdo ele está sendo preparado assim, inclusive o material que você produziu, né, de uma forma bastante didática, né? E às vezes existem pessoas que estão em estado de sofrimento e não conseguem compreender que o trajeto da própria história traz muitas vezes algumas dores e que precisa começar a entender tudo isso. Então, o material é preparado de forma muito didática no sentido de algumas pessoas que apresentam comportamentos de consequência, por exemplo, por terem passado por situações abusivas e não reconheciam que isso vinha daquele lugar, né? Então, assim, existem também as pessoas que, ao entrar em contato com o material, é que vão perceber que existe algo em sua história que é importante, que precisa ser organizado, que precisa ser compreendido, né? Sim. Conta então, eu não sei o quanto vocês têm aí fácil de cabeça, mas quais são esses conteúdos, né? Que tipo de suporte ou que tipo de caminho, né, de conteúdo que vai ajudar nesse reconhecimento aí, né, para as pessoas entenderem um pouco, né, de que tipo de impacto, né, o conteúdo pode estar gerando aí para quem entrar para assistir. Tá bom. Eu vou falar do modo geral, né, o que há, e depois a Sandra fala da parte dela, porque a Sandra, ela tem as videoaulas e ela também é autora da série Conhecendo Mariana, que é a série que dá nome ao projeto. Então ela vai falar extensivamente sobre isso. Mas uma plataforma gamificada, ou seja, conforme você vai utilizando os serviços, ali você tem no seu perfil o que você já assistiu, em que capítulo você está, vão chegando os conteúdos novos, você vai tendo acesso a eles. É uma plataforma completamente gratuita, né? Você precisa apenas se inscrever de uma forma muito simples, como qualquer outro app, por exemplo, com e-mail, não precisa colocar seu nome real se não quiser, embora ninguém vá ter acesso aos seus dados. O seu perfil é totalmente privado, é só você que sabe o que você está fazendo ali. Mas vamos lá. Lá dentro, você visualiza. Temos um blog. Nesse blog a gente tem várias categorias. Temos a série da Sandra, né, que é a série Conhecendo a Mariana, com os capítulos. Já estamos na segunda temporada. A primeira temporada está com 10 capítulos. A gente já está no terceiro capítulo da segunda temporada. Em blogs também tem uma categoria chamada Tratamentos, que as pessoas podem entender um pouco quais são os tratamentos que existem para o estresse pós-traumático, né? Principalmente advindo do abuso sexual. E a gente tem outra categoria que se chama hashtag Eu Também Sou Mariana, que é onde as pessoas elas contam a sua história, né? Pode fazer também de forma anônima. Então lá tem formulário onde a pessoa escreve a sua história, ou então ela manda pra gente por e-mail e lá vai estar. É um espaço de fala para a pessoa desabafar e para que outras pessoas ao ler também se sentirem inspiradas e para dar o próximo passo, né? Então, isso é no blog. Nós temos uma página de links de ajuda, onde tem links de apps de denúncia, telefones de denúncia, e-mails, Telegram, os órgãos competentes, onde você pode procurar no caso de denúncia ou de ajuda. Nós temos também as videoaulas, que são trilhas de autoconhecimento, né? O Daniel fez pra gente uma trilha de autoconhecimento, que se chama Meu Corpo e Minhas Reações. A Sandra, que se chama O Trauma do Abuso. Nós temos a doutora Maria Lúcia, que fez pra gente considerações sobre o trauma, e a Cibele Osório, que fez pra gente Como Contar,
né? E a ideia é que vão chegando novos conteúdos. E cada trilha vai tratando de um assunto, tem trilha de orientações, tem trilha mais de autoconhecimento, tem trilha psicanalítica, enfim. E é para todos os públicos, né? Desde pessoas que nunca viram falar de psicologia, não tem problema. Como a Sandra falou, tudo é colocado de uma forma bem acessível, bem explicadinho, mas tem também os textos técnicos, que é para o pessoal que está estudando psicologia, se interessar pela área, se especializar. E nós temos também uma página chamada Terapias e Terapeutas, que nessa página, como o nome diz, nós temos uma lista, né, dos terapeutas que atendem online, que atendem o manejo do trauma do abuso. Não são todos os psicólogos que atendem essa especialidade. Então, hoje nós estamos com 4 terapeutas lá. Inclusive, a Sandra e o Daniel, no momento, não... Daniel, você sim, né? Você está lá também. Não, só o Daniel, a Sandra não. Enfim, a ideia é que essa lista ela vá crescendo, né? Então o pessoal ele chega na plataforma e aí ele vai acessar esse conteúdo, vai entender o que está acontecendo, como que eu faço, é meu filho, não sei o que eu faço, é minha amiga, não sei o que eu faço, não sei o que é isso, é comigo, onde eu estou, para onde eu vou. Então ela começa a se inteirar desse assunto, ela começa a entender um pouquinho mais. Tá, ok, já entendi do que se trata. E agora, o que eu faço? Psicoterapia, vídeos para autoconhecimento, né, para ajuda, espacinho para você escrever, né, enfim, e também os links para esses psicólogos. Então, é bom deixar claro que a plataforma, ela não oferece psicoterapia, né, não é uma plataforma de agendamento de psicoterapia, né, são os profissionais que atendem o manejo do trauma, disponibilizam os links e a pessoa clicou, já vai direto, né. Isso aí é um apanhado geral de tudo que existe, só que eu não vou falar mais, eu quero que vocês cliquem no link depois e dêem uma passeada, uma fuçada, mexe lá, coloca a fotinho, vai ser bem legal, tá? E o nosso carro-chefe, obviamente, é a série Conhecendo Mariana, que agora eu vou deixar com a Sandra para ela falar pra gente. Joia, muito bom. A ideia, né, da série Conhecendo Mariana, ela vem de uma situação em que nós, mesmo como professora universitária e fazendo palestras, a gente percebe que faz muito sentido quando você dá um exemplo de uma situação, né? Então, você está falando, por exemplo, a respeito do sonho de repetição na visão psicanalítica, que é a tentativa de organização de um conteúdo que a mente está ali em conflito. Então, quando a gente conta um sonho, e o exemplo de um sonho, e mostra detalhadamente, isso fica muito mais prático. Então, tanto na sala de aula, dando aula para os alunos de psicologia, como em palestras e também conversando com as pessoas. Então, a partir daí, a gente acaba entendendo que o conhecimento ele é de extrema importância. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a entender que, por exemplo, uma criança que passa pelo trauma do abuso sexual aos 4 aninhos de idade, ela terá uma maturidade precoce. Então, aos 8, ela já tem uma tendência de ser uma pessoa adulta, entre parênteses, né? E o nosso trabalho no Conhecendo Mariana, série, ele é baseado na psicanálise e Sandor Ferenczi, né? Com a base também psicanalítica de Freud. Tá. O Ferenczi, ele dá um exemplo para essa questão dessa maturidade precoce da fruta verde que foi bicada pelo pássaro. De um lado, ela meio que apodrece, pensando na questão traumática, e do outro, haverá um amadurecimento precoce. A manga, ela pode ficar amarela rapidamente, mas não estava no tempo. Então, assim, quando nós vamos dando o exemplo, tudo isso vai ficando mais claro para a pessoa. E considerando que a compreensão de tudo isso ajuda a
pessoa a compreender por que as coisas aconteceram nesse formato, depois de passar por tudo isso. Então, a partir daí é que nasce a ideia de termos aí a história da Mariana. Então, a Mariana, ela é uma moça, né, por volta dos seus 24 anos, e aí nós vamos narrando o que vai acontecendo no dia a dia dela, e aí sim, nós vamos trazendo a parte psicanalítica para a tentativa da compreensão daquele fato. E a Mariana, ela se lembra de episódios do passado, ela entra em conflito, passa por alguns gatilhos, e tudo isso vai sendo explicado à luz dos autores, né? Freud e Sandor Ferenczi, toda aquela situação. Então, a ideia é trazer de uma forma extremamente didática, segundo a história da Mariana vai acontecendo em capítulos. Então, a ideia principal é que a mulher que está ali ouvindo essa história, né, que de certa forma é um romance, né, mas muito bem embasado, né, teoricamente em fatos, né, que a gente vê que acontecem ali dentro desses processos de abuso, mas que ela possa, então, nesse caminho, ouvindo essa história, vamos se reconhecer e reconhecer o processo de abuso que ela está vivendo para poder começar a encontrar forças de ação a partir disso. Exato. Exatamente. Exatamente. Através dessa identificação. Então, exemplo, né? O sentimento de culpa é muito presente nessas pessoas. Então, quando a Mariana apresenta o sentimento de culpa e a gente explica o motivo pelo qual se passa pelo sentimento de culpa, nesse momento a pessoa ela já começa a entender, tá, então eu não sou um monstro, tudo isso que eu sinto é exatamente isso que acontece, né? Não tem a ver comigo, tem a ver com a outra pessoa, né? A pessoa que é o agressor. Então, a ideia é que, ao ler a história, a pessoa consiga chegar a alguns insights e ir compreendendo a própria história a partir da história da Mariana. Claro que a história da Mariana pega uma gama muito grande do que a gente chama de progressão traumática, consequências de ter passado por traumas. Mas a gente oferece essa gama de possibilidades para que haja a possibilidade dessa identificação e compreensão. Claro que as pessoas passam por uma ou não por outra. E tem aí uma questão também muito interessante. Muitos psicólogos, né, quando você está na academia, quando você está na faculdade de psicologia, você vai estudar psicologia de um modo geral. Mas às vezes acaba faltando um material de forma mais específica, bem embasado. Aí é que está. Para quem deseja se aprofundar um pouco mais, tem embaixo, né, Debbie, o link que se chama Referenciando. Né, referenciando. Porque aí nós abre um novo texto, aí sim, para quem deseja compreender de uma forma mais profunda, para quem está fazendo o curso de psicanálise, para quem deseja entender Ferenczi, que é um autor que foi atendido por Freud, para alunos de psicologia, para psicólogos que estão atendendo pessoas nessa situação e gostaria de ter aí um material a mais para a compreensão de tudo isso, porque assim, eu acredito que isso talvez tenha até acontecido com vocês, mas chega para nós, muitas pessoas, ao longo aí de todo esse trabalho, e fala o seguinte, não, eu até procurei o psicólogo, né? Procurei porque me falaram que seria o ideal, e aí eu disse, olha, aconteceu isso,
Eu tinha 8 anos de idade, e o irmão da minha mãe, ele começou a me tocar, e eu me sentia muito mal. Agora, eu sou uma pessoa aversiva, quando alguém me toca, e eu já li alguma coisa sobre isso, eu tenho repulsa. Então, eu vim procurando essa ajuda. E aí, o psicólogo, que de repente não se aprofundou, às vezes olha para essa pessoa e diz assim: ah, mas esquece isso, já faz tanto tempo, vive a tua vida agora. Então, para ter essa fala, ele não está validando o sofrimento que a pessoa está dizendo: eu estou sofrendo, né? Então, assim, mesmo entre os profissionais, infelizmente, muitas vezes, o acolhimento não é feito no máximo dessa compreensão dessa dor. Então, assim, essa parte do referenciando é muito legal, porque é um apoio também a psicólogos, estudantes de psicologia, psicanalistas que estão estudando, e as próprias pessoas que de repente não são psicólogos, mas pensa, não, eu quero entender isso de uma forma bem mais profunda, tá? Então, lá nós teremos esse material também, que é produzido. Então, tem o olhar para a mulher ali que está vivenciando, né, a violência, mas também não só esse material é interessante para o profissional, mas como ele referencia outros conteúdos para esses profissionais poderem se aprofundar, o que é fantástico, né? Porque, infelizmente, a gente sabe o quanto a graduação mesmo em psicologia, ela ainda é muito falha nesse tipo de conteúdo, né? Até porque também não dá para colocar 5 anos, é muito pouco, né? Da diversidade humana. Então não tem como. Sempre vão ter falhas importantes, né? Eu acho que talvez o mais importante da graduação seja o psicólogo e a psicóloga saírem conscientes dessa importância de aprofundar em determinadas áreas, né? E aí também o projeto acaba sendo esse possível caminho, né? Para profissionais e estudantes, né? Alguém acabou de colocar aqui que é estudante de psicologia, né? Então, eu acho muito enriquecedor, né? Então, colaborar não só com esse acolhimento direto da vítima, né? Da mulher em situação de violência, mas também melhorar essa rede de suporte e amparo entre os profissionais. Exato. E aí, a gente está com um certo cuidado, porque assim, quando a pessoa ela passa pelo trauma do abuso sexual na infância, e esse primeiro momento nós vamos chamar de trauma primário. Mas essa pessoa que passa por esse trauma primário, ela está vulnerável na vida adulta ou na adolescência para traumas secundários, em cima da mesma temática. Então, essa mulher, muitas vezes, ela está vivenciando ali uma situação de abuso na vida adulta, mas esse abuso da vida adulta, ele aponta para o abuso para o trauma, em função de um abuso que aconteceu lá atrás também, né? Então, existe toda essa questão. E assim, quando nós vamos ter aí o trauma primário, existem algumas possibilidades de estruturas de organização, de estruturas psíquicas diferentes, né? Então, a Mariana, ela possui uma estrutura, porque ela sofreu um aspecto. Então, nós vamos tentar, durante a série, trazer outros personagens com estruturas diferentes da Mariana, também para que haja essa possibilidade de identificação nos diferentes tipos de estrutura psíquica desenvolvidos. E eu acho uma coisa, porque tem gente que distorce essa questão, né, de que ela sofreu a violência na infância
e usa isso meio que para culpabilizar, né? E eu acho que é Isso importante. é terrível. Isso é terrível. Isso é uma das coisas mais violentas que pode acontecer com alguém que já está sofrendo violência, né? E que, na verdade, isso, eu acho que uma forma de deixar claro, assim, ela se torna uma presa fácil, mas se não tiver predador, né? Isso. Então, é que nem falando de presa e predador, indo para a selva, né? Ela tem uma pata machucada, então qualquer predador vai pegar ela com muito mais facilidade. Mas se ela estiver protegida, se ela for cuidada, aquilo não se torna um problema, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza, né? De que a história, né, de trauma, ela vai tornando aquela mulher uma presa mais fácil, né? Ela é mais facilmente envolvida por esse perpetrador, por esse homem violento, exatamente porque ela foi impedida de desenvolver os mecanismos de defesa para sobreviver à violência masculina da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. A tua fala é perfeita. E aí tem um detalhe incrível. O homem que não é esse abusador, ele não reconhece essa presa fácil, essa presa machucada. Mas o perfil abusador, você pode colocar 100, você pode colocar 99 mulheres que não passaram por isso. E coloca uma que passou. Ele vai encontrar essa uma. Porque o olhar dele é especializado para encontrar essa mulher machucada. E é muito isso, assim, né? O quanto é literalmente essa ideia de presa e predador, né? Porque é quase que sente o cheiro da fragilidade, né? Do sofrimento, né? Então o sofrimento demonstra uma série de coisas muito sutis que esse abusador reconhece com muita facilidade para poder manter o ciclo de abuso. Isso. E ainda é muito grande isso, e tem mais um detalhe também, Daniel. O Ferenczi, ele coloca para nós que uma vez que a pessoa passa por essa situação e agora ela está com esse trauma, ela se torna submissa a abusadores. Então, essa pessoa, ela já entra nas relações interpessoais com características de submissão para pessoas autoritárias e abusadoras. Então, há uma identificação da vítima com o abusador também, mas no sentido de se submeter a eles. Então, às vezes, você pode ter uma mulher que sofreu abuso na infância, depois ela se casa com um homem abusivo, por algum motivo ela se separa, a tendência de ela casar com um segundo homem abusivo é muito grande, porque a identificação é dos dois lados. Então, se não houver o autoconhecimento por parte dela e ela entender que ela entrou no estado de submissão a abusadores, ela não sai desse ciclo. Eu falo que ela, de certa forma, aprende que aquilo é amor. Isso, exatamente. Então ela precisa reaprender o que de fato é amor, né? Para poder se conectar com quem de fato vai poder oferecer. Exato. E aí vem aquela pessoa desavisada e diz assim, essa daí gosta de apanhar, essa daí essa gosta de apanhar. Como se aquilo fosse uma escolha dela. Ela foi preparada de forma totalmente inconsciente para isso. Então, é muita covardia, é muita injustiça. Porque ela nunca escolheu isso. Mas ela não conhece outro formato de vida. Exatamente. E eu acho importante a gente falar desses aspectos, né? Desses pontos que são facilmente distorcíveis
né, e poder colocar com clareza o que de fato eles são, né, para que eles não sejam usados como revitimização, né, porque a hora que eu pego esse discurso e distorço, eu estou retraumatizando ainda mais e desvalidando ainda mais aquela mulher que já está em sofrimento, e um sofrimento profundo, assim, né, que eu não tenho ideia do quão profundo seja, mas que eu já acompanhei, né, muitas mulheres nesse nível de sofrimento. Então, eu não vivi, mas eu vi, né, de muito perto. O nível de sofrimento é muito grande e como eu já trabalho há muitos anos nessa área, eu já ouvi muitos relatos. E assim, um deles que me chocou era essa mulher agora com ódio do próprio corpo, e uma lembrança muito clara da fala do abusador, ela enquanto criança, e óbvio, né? Uma fala dele, sempre enquanto ele estava ali provocando o abuso, ele falava assim, eu gosto de você porque você é apertadinha. Óbvio, era uma criança, né? E um homem. E aí, na vida adulta, essa frase trazia assim, um tormento muito grande. E um dia, em meio a esse tormento, ela pega uma tesoura e começa a cortar toda a genitália, e dizendo, se eu sou apertada, então eu vou abrir. Para quê? Para eu não atrair abusadores. E ela vai para o hospital com hemorragia, toda machucada, porque ela se automutila nesse momento, cortando a altura da vagina, da vulva, e fazendo um estrago. Mas o nível de dor e de ódio por toda aquela situação. Então, assim, o sofrimento para cada pessoa vai acontecer em formatos diferentes, em graus diferentes, mas é algo terrível de ser vivenciado, independente do caso. Eu acho que esse exemplo também, Sandra, deixa muito claro o quanto o abusador ele é mestre em implantar a culpa na vítima, na criança. Né? Exatamente. Porque é uma criança, é lógico que vai ser apertada, isso é uma característica dela, independente se vai como que isso vai ser quando ela crescer. Isso não justifica de forma nenhuma, mas o abusador consegue construir isso de uma forma que a criança se sente culpada e isso vira uma bola de neve tamanha de culpa a ponto da adulta criança, né, traumatizada, ter essa autoviolência para tentar desfazer a causa dessa culpa, ou a imaginária causa dessa culpa. Perfeito, perfeito. Se eu não fosse assim, eu não atrairia essa pessoa. Né? Ou seja, para o resto da vida, tudo de ruim que acontecer foi um movimento meu quem causou tudo isso. Foi uma postura minha quem causou tudo isso. Então, você vê como é abrangente tudo isso. Então, assim, na série Conhecendo Mariana, a gente vai trazendo aos poucos, a conta-gotas, todas essas nuances para começar a fazer sentido através desse romance, né, fundamentado na psicanálise. Que legal. Fico ainda mais feliz de poder conhecer um pouco mais, que eu ainda não tive, né? Para quem está de dia, o site foi lançado de manhã, então teve à noite. Eu de manhã estava atendendo, estava tarde, fui dormir, acordei. Eu vou ter chance de ver o site agora, depois da live. Então, eu conheço um pouco, né? Mas ver mesmo, eu só vi a versão preliminar lá em novembro ainda, né? E fico muito feliz de estar conhecendo mais e poder ajudar, né, que outras pessoas vejam e conheçam.
Eu queria dar um spoiler para o pessoal que vai entrar. A gente tem todo esse conhecimento, né, que a série traz, que as nossas mestres também nos ensinam aí com tanta sabedoria. E temos também, eu gostaria de dizer, que tem gente que fala, mas é muita teoria, é muita coisa para ler. Não, gente, é vídeo, né? São vídeos curtinhos, cada um tema grande, abrangente, mas a gente corta em pedacinhos, você vai no seu tempo. Não tem só teoria, a gente tem muita coisa prática. Porque a preocupação da pessoa idealizadora desse projeto era também cuidar das questões físicas e corporais que acontecem, né? Que o estresse pós-traumático traz, né? Que são as crises de pânico, as fobias, uma série de outras sintomatologias. E, por exemplo, a trilha do Daniel, ela é bem prática, né? O Daniel traz pra gente aí o que há por trás daquilo tudo, o que está acontecendo ali de uma forma teórica, mas logo em seguida ele já vem com os exercícios práticos para aprender a lidar, né, com aquelas crises de pânico, crises ansiosas e tudo mais. É bem bacana. E a questão é o seguinte, o maior desafio que a gente tem é manter o foco. Porque como a Sandra falou, esse assunto ele é tão abrangente, porque quando a gente fala do abuso sexual, daí a gente acaba na autodestruição, a gente acaba em outras questões, né? Então, por enquanto, a gente vai manter realmente o foco, né? Nessas questões que concernem ao abuso sexual. Mas tem o emocional, tem o psicológico que é tão destrutivo quanto? Tem, mas por enquanto a gente vai focar, né, no sexual. E o desafio da próxima fase do projeto é trazer mais conteúdo, né? E é sempre um pessoal muito gabaritado, que sabe o que está falando, são professores universitários, são doutores, mestres, é um pessoal que tem embasamento científico, então a gente não está falando bobagem, a gente tem muito cuidado com o usuário final, né? Porque é um tema delicado, que a gente tem que tomar muito cuidado, onde já é um assunto difícil, né? De ler, de se envolver com aquilo. Então, existe toda uma sensibilidade, uma delicadeza por trás disso, tá? Então, pode confiar que os nossos parceiros, palestrantes, professores, são pessoal que sabe o que está falando. E, não à toa, você vai encontrá-los lá na página de terapias e terapeutas, se quiser fazer terapia com eles também. Perguntaram o site, né? Conhecendo Mariana com 2 N's, né? .com.br, é isso mesmo? Conta pra gente, esse 2 N's veio da Sandra. Sandra, conta pra gente porque a Mariana tem 2 N's. Exatamente para haver assim, uma diferenciação maior, né? Tá. Para trazer uma identidade mais específica. Porque, Exato. assim, olhando na internet é muita coisa, mas aí com essa identidade mais específica. Então, o nosso site tudo foi muito pensado. Uhum. Tudo tem um porquezinho ali, né? Então, tem uma história por trás. Então, é o Conhecendo Mariana, com 2 N's, tudo junto, .com. E a nossa hashtag é Eu Também Sou Mariana. Porque a Mariana, ela está emprestando o nome dela para todas as outras Marianas, né? E a nossa ideia a gente vai partir para a publicidade agora, mais regionalizada, para que o Brasil todo possa conhecer esse projeto, pode se beneficiar, usufruir a plataforma e agregar as Marianas, né? E que muitas mulheres possam ter acesso, possam entrar e encontrar esses recursos, né? Tanto para se reconhecer e buscar ajuda, quanto recursos que vão ajudar ela a ter um respiro ali, até para se estruturar e encontrar caminhos de saída, né? É lógico que o site e o conteúdo não vão ser suficientes para tirar a mulher da situação de abuso, mas podem fazer uma diferença gigantesca para ela encontrar forças para ter ajuda para sair. Né? Porque muitas vezes a ajuda até está ali, né? Próxima, acessível, mas esse processo, né?
de fragilização que o trauma sobre o trauma sobre o trauma, que toda essa retraumatização gera, faz com que ela não reconheça, né, essa ajuda, ou mesmo não se sinta capaz de sair daquela situação. Né? Eu acho que a impotência Daniel, é um sentimento muito grande. Isso, e tem um aspecto interessante para essas sobreviventes, para essas pessoas, que é a ideia de solidão. Porque você não sai por aí contando as coisas que estão acontecendo com você ou que já aconteceram. E essas mulheres, elas acabam tendo a ideia que elas são muitas vezes únicas dentro dessa temática tão dolorida. Então, há um relato muito comum de se achar diferente, da ideia de não pertencer e de um lugar muito solitário, uma solidão. Então, assim, no site, no projeto Mariana, também há uma tendência do trabalho de acabar, em partes, com essa solidão. Do tipo, você não está só. Isso existe, de fato, né? E isso pula para as redes sociais, né? Isso se estende para as redes sociais, que é a nossa porta de entrada e você consegue se sentir acolhida. Esse senso de comunidade, né? Essa coisa de não sou só eu, faz muita diferença. Faz muita diferença. Uhum. Isso. Até porque ajuda a entender, ajuda nesse lugar de que a culpa não é minha. Né? Isso. É um processo muito maior. Isso. Exatamente. E no aspecto de progressão traumática, não, aconteceu isso comigo, eu tomei essa decisão na adolescência, porque eu sempre fui uma pessoa meio esquisita, meio errada mesmo. Mas aí quando você percebe que isso acontece sempre, aí abre uma janela e diz, opa, então eu não sou essa pessoa esquisita, única, diferente. Não, infelizmente o processo é esse, e verdadeiramente eu fui atropelada por essa situação, né? Eu estava vendo aqui, já deu uma hora, eu nem notei, assim, o quanto o nosso Sim, papo foi rápido. Foi o nosso tempo. Isso. Então, eu só mais queria... alguma coisa que vocês sentiram falta de colocar? Deixa eu... Né, Não é nem de colocar, é como hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? Queria colocar aqui o nome de todas as mulheres que participaram, né? Já passaram pelo nosso projeto, né? São nossas parceiras, de alguma forma esteve envolvida. Eu vou falar rapidamente que o tempo está acabando. A gente tem aí a Rafaela Perini, a Camila Steinroa, a Gleiser Ramos, Mari Lúcia Lago, Cibele Osório, Sandra Barilli, a Jennifer Tavares também, Jéssica Gomes, a Dilceia Greboge também, e eu, né? É isso. Abraço a todas vocês por essa força e essa corrente maravilhosa. E um agradecimento especial à pessoa idealizadora que, obrigada por existir, obrigada por sonhar, por colocar a gente nisso e por viabilizar, né, esse projeto. Obrigada. Porque entre o desejo de fazer e conseguir concretizar é um desafio gigantesco e é muito bonito esse grupo tão coeso estar fazendo isso dessa forma, e para mim é uma honra poder estar colaborando. Sandra, suas últimas palavras? O projeto Mariana é um projeto feito com muito amor, muito amor. É um projeto que pretende validar as pessoas com a sua história. É um projeto que pretende ajudar as pessoas a compreender a própria história e o que está acontecendo nessa trajetória de alcançar esse crescimento emocional para mais qualidade de vida e libertação. E devolver para os abusadores o que pertence a eles. E com isso, se limpar de tudo isso que foi imposto,
né? E trazer a ideia do sentido dessa autoconstrução, dessa libertação, né? Quando eu falo limpar de tudo isso, é limpar da culpa que foi imposta, limpar dessas memórias que trazem tanto mal-estar. E agora sim, se organizar para ter mais qualidade de vida. Esse é o objetivo e de mãos dadas, vamos juntos, trabalhando, para nós termos realmente o alcance desejado aí de ajudar pessoas. Maravilha. Gratidão, gente. Gratidão por estarem aqui, gratidão por esse projeto. Né? Gratidão também a todo mundo aí que assistiu. Aí entrem no site, conheçam lá o projeto. Né? Se você não está exatamente se esse não é o teu lugar, né? Mas entre e conheça para você poder recomendar para pessoas, porque todo mundo tem alguém vivendo violência próximo. Se você não está vendo, é porque você não aprendeu a olhar, porque infelizmente o número de casos de violência é muito alto. E poder entender um pouco mais, mesmo que você não esteja vivenciando, também pode ser uma forma de você reconhecer quem está vivendo essa violência ao teu lado e poder ajudar. Exato. Feliz Dia das Mulheres. Pediram o site de novo. Conhecendo Mariana, com 2 N's. Tudo junto.com. Né? E tá escrito, tem um comentário, alguém digitou aí pra gente. Tá mais para cima. Aí, ó. Obrigado. Isso. Milinho. Então... Obrigado, gente. Gratidão. E a gente continua aí se cruzando nesse caminho de levar cura às pessoas. Muito bom. Beijo para vocês e muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Sim.